Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, o sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito, 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 muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe
na jornada saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar ao sol atrás dos montes. Só disse: confie e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confie e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga por seu amor.
vês os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Só se for através do Espírito Consolador, só se for através das verdades do Consolador, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador, pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e
Oi pessoal, eu sou o Andrezinho. Estou aqui para convidar a galerinha para participar da evangelização do Grupo de Educação Espírita André Luiz. É isso mesmo, o GEAL, que retornará a partir do dia 3 de janeiro, domingo, após a reunião pública, e quinta e sexta-feira, antes das reuniões, todas realizadas através do YouTube. Espero vocês lá com muitas novidades. Até lá! Olá, pessoal! Mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília. Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... Até mais. Juntos! Nós somos ENEF! Bom dia, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de domingo. Trazemos hoje para todos vocês uma excelente notícia. Vocês responsáveis por crianças de 3 a 12 anos, fiquem atentos, porque a partir do dia 3 de janeiro, pelo nosso canal do YouTube, depois da reunião de domingo, nós teremos o grupo da evangelização espírita André Luiz. O que é o GEAL? O que é esse grupo? Esse grupo trabalha com essas crianças, né, de 3 a 12 anos, com trabalhinhos propostos por todas as evangelizadoras. É o mesmo assunto que é tratado na reunião para os adultos. Então, fiquem atentos, a partir do dia 3 de janeiro, depois da nossa reunião pelo canal do YouTube, teremos essa evangelização para crianças de 3 a 12 anos. E nas reuniões de quinta-feira e de sexta-feira, esta tarefa, esse trabalho, será realizado antes do início de cada reunião. Então, papais, mamães, responsáveis por crianças de 3 a 12 anos, esperem essa atividade e, com certeza, vocês terão muitas surpresas, muitas alegrias, muitos ensinamentos preciosos para as nossas crianças. Fiquem ligados. O estudo de hoje será feito pela Priscila Catalão, que vai nos trazer o Livro dos Espíritos nas questões 536 a 540, que vai tratar dos fenômenos, da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E em seguida, a Vera Gonçalves vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, questões de 5 a 7, bem-aventurados os que têm puro o coração. Com certeza, nossas amigas Priscila e Vera trarão assuntos importantes, reflexões importantes para todos nós. Que possamos ter uma manhã bastante proveitosa de ensinamentos, de reflexões em torno da doutrina espírita. Que todos nós possamos ter um domingo de paz, um domingo de muitas alegrias. Que assim possa ser, meus amigos. Graças a Deus.
do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fraternidade. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus. João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos. Inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram embate de irmãos contra irmãos. É em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutualmente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la, onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deus, Pai de imensa bondade, Pai que nos agracia com a sua misericórdia, com a sua pedagogia tão amorosa, todos os dias de nossa vida. Na prece de hoje, eu agradeço pela oportunidade de estarmos juntos nessa caminhada em direção à luz. Agradeço a oportunidade de ser uma voz que fala em teu nome e peço, Senhor, sabedoria para todos nós, que nós saibamos apreciar
todas as ferramentas que nos dá para que a gente possa construir o nosso castelinho, para que a gente possa, a cada dia que passa, estarmos mais atentos e conscientes de que só o amor é capaz de mudar a nós mesmos e que só através desse amor, do compartilhamento desse amor, a gente vai encontrar a felicidade real. Porque, no fundo, todos nós estamos em busca da felicidade. Todos nós estamos em busca de nos sentirmos amados. E só a partir do momento que a gente consegue distribuir amor, é que a gente é capaz de se sentir amado. E é esse amor que a gente reparte com os outros, ele é, de fato, uma emanação do que és tu, Senhor, do que o Senhor nos traz, do que o Senhor nos dá, do tanto que o Senhor nos ama. Que a gente possa sempre, sempre continuar, sem desistir. Porque a certeza do seu amor por nós é revigorante e é a força, o alimento, o pão que a gente precisa para viver. E essa certeza, ela é materializada na figura do Filho que tu nos deste, como mestre, como guia, como amigo. Que na manhã deste domingo a gente consiga se aproximar um pouquinho mais desse mestre, estreitar um pouquinho mais esse laço que a gente tem com ele, sabendo que é só através da caminhada com ele que a gente vai conseguir, de fato, alcançar novos patamares nessa encarnação. Obrigada, Senhor. Muito obrigada hoje e sempre. Que assim seja. Olá, estamos começando agora o estudo do Livro dos Espíritos, nesta manhã de domingo, na nossa reunião pública. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Priscila Catalão, eu espero que vocês todos estejam bem. Eu espero que a gente consiga compartilhar bastante coisas boas, bastante energias boas nessa manhã, assim como foi muito bom para mim preparar esse estudo para vocês hoje. Que essa distância que nos separa nesse momento não separe os nossos corações, que a gente esteja bem pertinho através desses estudos edificantes que a gente sempre tem aqui, né? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai trabalhar as questões 536 a 540 do Livro dos Espíritos, e tais questões falam da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Por fenômenos da natureza, a gente vai entender tudo aquilo que é do curso natural das coisas na Terra, né? A gente vai pensar desde a polinização das flores pelas abelhas, que é um fenômeno que parece pequeno e corriqueiro, né, pra gente, até aos fenômenos maiores, que são aqueles que são considerados desastres naturais, como um terremoto, um tsunami, uma tempestade. Então, a gente vai falar sobre tais fenômenos hoje. Vamos à questão 536, então. O questionamento que Kardec traz nessa pergunta é o seguinte: são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Então, o que ele quis perguntar ali? É obra do acaso
que existam esses grandes fenômenos, esses grandes desastres da natureza, ou eles têm um objetivo. Né? E aí, por objetivo, por fim providencial, a gente pode entender realmente a pedagogia divina, né? Será que Deus sempre tem alguma coisa, sempre quer nos ensinar alguma coisa quando esses grandes desastres acontecem? Porque ali, no final da pergunta, ele coloca, né, que a gente considera como perturbação dos elementos. Porque para a natureza, né, na natureza, tudo é neutro, né, gente? Não existe um tsunami, um terremoto, esse tipo de coisa que a gente considera como desastre, é o curso das coisas na natureza. Para a gente é uma perturbação dos elementos porque vai tirar a gente do nosso eixo, né? A gente vivendo a nossa rotina, a gente vivendo a nossa vida de forma organizada ou tentando vivê-la de forma organizada, a gente vai se sentir desequilibrado. Mas a natureza é apenas o curso das coisas, né? E aí os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Nada, absolutamente nada no universo, na criação divina, para além da nossa compreensão, para além do que a gente entende como universo, nada acontece sem uma razão. E como a gente sabe, nada acontece sem que Deus permita. Nenhuma flor, nenhuma folha, na realidade, cai de uma árvore sem que Deus permita que ela caia. Então é bom a gente ter isso em mente. E aí Kardec continua: objetivam sempre o homem esses fenômenos? Ou seja, tem por objetivo ensinar alguma coisa pra gente, trazer alguma coisa pra gente, esses fenômenos, 100% do tempo? E aí os espíritos respondem: às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Ou seja, algumas vezes sim, eles têm como razão de acontecer a gente, a humanidade. Mas aí eles continuam: na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Ou seja, na maioria das vezes, maior parte do tempo, a única razão, o único motivo para que esses desastres ocorram, para que esses grandes fenômenos ocorram, é que as coisas se reequilibrem na natureza, né? E assim, gente, vamos ser sinceros. Por que as coisas se desequilibram na natureza? Pela ação do homem. A maioria das vezes. A maior parte do tempo é a ação do homem que desequilibra a natureza. Então a natureza precisa se reequilibrar. E aí acontecem esses fenômenos. E aí Kardec continua: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Ou seja, ele está perguntando que, apesar de saber que Deus é a causa primária de tudo, né, que tudo vem de Deus, os espíritos não têm nenhuma influência ali nesses fenômenos, nas coisas que acontecem na natureza, tanto para agitar, quanto para acalmar, quanto para dirigir. E aí os espíritos respondem: mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então aquela visão pueril que a gente tem de Deus como o mestre dos fantoches, ela não condiz com a realidade, né? Deus não vai agir diretamente sobre a matéria. Quem vai agir diretamente sobre a matéria são os espíritos, né? São os espíritos que vão manipular a matéria. E aí a gente parte para a próxima pergunta. Pergunta 537. A pergunta 537 segue assim: a mitologia dos antigos se fundava inteiramente em 10 espíritos, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais.
Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação e etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Então, o que Kardec quis dizer com essa pergunta, gente? Ele primeiro afirma que a mitologia, seja ela grega, romana, nórdica, celta, ela se pauta em 10 espíritos. Quais 10 espíritos a gente vê nesse sistema de crenças e alegorias? A reencarnação, a pluralidade de mundos habitados, a existência dos espíritos, né? E só que ele continua falando ali que, na realidade, como eram alegorias, né, histórias, elas traziam essa representação dos espíritos como esses deuses, esses seres mágicos, né, que presidiam a natureza de forma soberana, um tomando conta do vento, outro do raio, outro dos mares, etc. E aí ele pergunta, essa ação dos espíritos na natureza, ela não tem fundamento? A gente pode acreditar que os espíritos de fato agem na natureza ou isso é uma crença que não tem fundamento? E aí os espíritos respondem, tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. O que eles querem dizer? Que a gente ainda não entende a verdade completa, mas que os espíritos agem sim sobre os elementos da natureza. O que não quer dizer que existam deuses, porque deuses a gente sabe que não existe. Deus é um Deus uno, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Porém, os espíritos, de fato, podem contribuir, né, através de suas mais diversificadas ocupações com o curso da natureza. E aí, Kardec continua. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Os espíritos respondem. Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos os fenômenos e os compreendereis melhor. O que eles querem dizer com isso, gente? Que os espíritos não precisam habitar o interior da Terra para que eles possam exercer suas funções. E aí, eles continuam falando que dirigem as coisas, cumprem as suas funções de acordo com as atribuições que eles têm. Hoje em dia, a gente já sabe que, dependendo da ordem que o espírito esteja, ele vai ter atribuições diferenciadas. Um espírito mais elevado, muitas vezes, vai ficar responsável por questões morais, vai ficar responsável por coordenar algum trabalho, enquanto um espírito menos avançado, que tem mais possibilidade de manipular fluidos grosseiros, como os fluidos que a gente encontra aqui na Terra, ele vai ser aquele que vai agir, né, vai executar as tarefas que os espíritos mais elevados vão direcionar, vão presidir, né? E aí eles continuam falando que vai ter um dia que a gente vai entender melhor esses fenômenos, porque na realidade a gente ainda não tem capacidade intelectual e nem merecimento moral para entender certas coisas. Vamos seguindo então para a pergunta 538. Na questão 538, Kardec coloca a seguinte pergunta. Bem, na pergunta 538, Kardec coloca a seguinte indagação. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Quando ele pergunta se existe uma categoria especial, se eles são seres à parte, eu sempre lembro das fábulas que a gente conta para as crianças. Porque nessas fábulas existem inúmeras representações de seres especiais que vão cuidar da natureza. As fadas, por exemplo, em muitas fábulas vão fazer esse papel, né? Serão aqueles seres especiaizinhos, né, que vão cuidar dos elementos da natureza, que vão proteger a natureza. E aí, Kardec pergunta se existe uma categoria especial ou se esses espíritos que cuidam da natureza, protegem a natureza, que ajudam a natureza a restabelecer seu equilíbrio, são seres que foram, são espíritos, não seres que foram, mas são seres espirituais como nós, são espíritos como nós.
E os espíritos respondem: que foram ou que serão. Ou seja, são espíritos que foram encarnados ou que ainda vão encarnar, dependendo do seu grau evolutivo. Ou seja, não tem nenhuma categoria especial, não existem seres à parte para cuidar da natureza. Nós, espíritos, somos parte da natureza, somos parte integrante da natureza e por isso a nós cabe a tarefa de cuidar dela também. E o Kardec continua: pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Então, são só espíritos superiores, elevados, que desempenham essas funções? Ou são só espíritos inferiores, mais imperfeitos, que desempenham essas funções? Os espíritos respondem: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Ou seja, depende, né? Podem ser espíritos elevados ou espíritos imperfeitos. E o que vai ser diferente, né, no tocante a essas tarefas é o grau de dificuldade, de complexidade do papel que eles vão desempenhar. Então, quanto mais complexo esse papel, mais intelectualizado esse papel, né, seja ele um papel de repente, coordenar uma equipe, alguma coisa de espíritos, né, alguma coisa desse tipo, mais evoluído tem que ser o espírito para executar essa tarefa, por questões óbvias. Porque quanto mais evoluído, mais o intelecto desse espírito está evoluído, mais o lado moral desse espírito está evoluído. Já aqueles que vão puramente executar as tarefas não precisam ser tão elevados assim. Porque, primeiro, eles não estão coordenando, eles não estão elaborando, eles estão apenas executando a tarefa e eles precisam lidar com coisas materiais. E essas coisas de ordem material incluem manipulação de fluidos que são grosseiros, como eu falei anteriormente, porque aqui a Terra ainda é um espaço de prova e expiação, somos muitos espíritos muito ainda imperfeitos, e os fluidos que aqui estão são fluidos bem grosseiros ainda. Então precisa que existam espíritos inferiores, né, menos elevados, para lidar com esses fluidos. Porque os espíritos mais elevados já se purificaram. Então, eles teriam que fazer um trabalho maior para poder conseguir manipular esses fluidos. Então, por que não os espíritos menos elevados, que vão ter menos trabalho nessa tarefa, fazer e dar conta delas, não é mesmo? Então, essa foi a 538. Vamos agora à pergunta 539. Questão 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Então, será que só um espírito pode dar conta de fazer um fenômeno grandioso como uma tempestade? E aí os espíritos respondem: reúnem-se em massas inumeráveis. Então, na realidade, não é apenas um espírito para desempenhar uma tarefa dessas, mas uma massa de espíritos que é responsável por um fenômeno como esse. Bem simples essa pergunta, também simples a resposta, né? Então vamos à pergunta 540, agora, a nossa última pergunta e a mais longa. Questão 540. Nessa questão, Kardec vem: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito instintivo ou irrefletido impulso? Então, esses espíritos que trabalham, né, nessa seara de cuidado e proteção e restabelecimento do equilíbrio da natureza, eles têm conhecimento disso, né? Ou eles fazem isso apenas por instinto, né? Como se fosse um impulso mesmo, instintivo naquilo que eles estão fazendo. Ou eles têm, de fato, um estudo em relação à causa.
E aí os espíritos vão trazer essa resposta longuíssima que vai falar o seguinte: uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Então aí os espíritos trazem uma analogia com esses animais submarinos, né, que são pequeníssimos muitas vezes, mas em grande escala, né, em grande número, e que na sua vida corriqueira, rotineira, estão ali desempenhando várias funções, fazendo várias ações que têm como fim a sua sobrevivência, mas que também são extremamente necessárias à harmonia daquele ecossistema. Esses animais, eles estão agindo de forma instintiva, porém, eles são instrumentos de Deus na sua tarefa, nas suas tarefas rotineiras, né? Porque eles estão ali só tentando sobreviver e Deus age através deles também, mantendo o equilíbrio, né? Nesses ecossistemas. E aí os espíritos continuam. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem agentes. Primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. E aí os espíritos vão trazendo para a nossa realidade enquanto espíritos, né? Que mesmo nós, mesmo ainda imperfeitos, atrasados em nosso desenvolvimento, podemos oferecer alguma coisa, né, ao conjunto. Aí a gente volta lá na primeira pergunta, quando os espíritos respondem que não há nada no mundo, na Terra, no universo, na criação divina, sem razão de ser. Até mesmo quando estamos, nós espíritos em estado primitivo, ainda assim estamos colaborando e contribuindo para o equilíbrio do espaço em que vivemos, né? E aí depois, quando a gente começa a ganhar consciência dos nossos atos, que a gente deixa de ser instinto, a gente passa a raciocinar e a utilizar o nosso livre-arbítrio de maneira lógica para a nossa evolução, a gente consegue já agir, né, de forma mais intelectualizada e a trabalhar de uma forma mais ordeira, né, para que a nossa casa, que é a terra, o meio ambiente, a natureza, esteja sempre em equilíbrio. E aí é só a gente parar um pouquinho para pensar na nossa realidade, né, no que a gente vive hoje em dia, no quanto a gente ainda precisa evoluir, mas sempre vendo as coisas boas ao nosso redor. O quanto já tem gente muito preocupada com o equilíbrio do nosso ecossistema, em proteger, em cuidar da terra, o quanto a gente já mudou a nossa postura em relação a diversos atos que a gente tinha antes, né? De repente consumindo menos carne, porque a gente sabe que vai ser melhor para o ecossistema, às vezes deixando de usar plástico. Lógico que essas ações individuais elas têm muito menos impacto do que mudanças de sistema de fato, mas já são pequenas ações que demonstram, que evidenciam o despertar da consciência no ser humano. Então, essa última resposta que os espíritos trouxeram para a gente é muito enriquecedora e me traz um certo consolo, porque me mostra que a gente está sempre, de fato, indo em direção a coisas melhores, né? A um modo de viver
mais equilibrado com a criação divina. Até o dia que a gente vai de fato ter evoluído bastante e vai poder contribuir, como eles dizem aqui, poderão dirigir as do mundo moral, vai poder contribuir, a gente vai poder contribuir com a obra de Deus de uma forma muito mais plena e abundante. Então é isso, gente. O nosso estudo de hoje chega ao fim, aqui com essa resposta tão bonita dos espíritos a Kardec. Espero que vocês tenham uma ótima semana. E muito obrigada por terem me ouvido. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Item 5, 6 e 7, título: Pecado por pensamento, adultério. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que quem tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São escritos de Mateus, no capítulo 5. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento qualquer. Como, por exemplo, nessa passagem, ele diz: porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São escritos de Marcos, no capítulo 8. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a uma pergunta: sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, pois, o resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. Aí é o indício de uma mancha que se esforça por apagar. Ela não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido,
se sentirá mais forte e alegre com a sua vitória. Porém, aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade, ela é, pois, tão culpada como se tivesse cometido o ato. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Mas naquela a quem vem o pensamento e o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Enfim, naquela que tem o pensamento mau e nele se compraz, o mal está ainda agindo com toda a sua força. Resumindo, em uma o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. O título do capítulo nos chama a atenção: bem-aventurados os que têm puro o coração. Porém, a pureza do coração não quer dizer nunca errar, nunca vacilar, mas sim vigiar sempre os pensamentos, os sentimentos, para que a gente não caia nas armadilhas do mundo. Ou seja, saber fazer boas escolhas. Nós recebemos de Deus a liberdade de escolher, liberdade para decidir. E nós já entendemos que toda decisão, toda escolha, toda ação terá necessariamente uma reação. Toda ação, boa ou má, provocará reações de bênçãos ou reações de sofrimento. É a lei. Toda ação corresponde a uma reação. Jesus, nessa lição, ele adverte os apóstolos com relação à lei mosaica. Ele mesmo, o próprio Jesus, questionado várias vezes pelos fariseus, ele mesmo disse em uma ocasião: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, entendimento. Pois é, a lei mosaica, rígida, porque foi elaborada num tempo de rigidez para poder dominar o povo que estava aos cuidados de Moisés, ela continuou por longo tempo a ser interpretada ao pé da letra, sem se levar em conta que os tempos mudam, a educação e o conhecimento do povo avança e que a gente tem que usar o entendimento para poder interpretar. Então, a lei mosaica que dizia
não cometerás adultério, tem um desdobramento, tem um entendimento. Tanto que Jesus, ao cruzar o caminho de uma mulher adúltera que ia ser apedrejada, porque a lei mandava, ele quase que interferiu. Ele parou a ação dos homens e fez com que eles meditassem no preceito da lei, que eles meditassem no ato que eles iam cometer por cumprir com rigidez aquela lei. É muito bonita a passagem da mulher adúltera, né? Então, nesse não cometerás adultério, quer dizer também que não só não é lícito, não é legal cometer adultério com mulher ou com homem, né? A conhecida infidelidade não é legal em lei nenhuma, de nenhum país, de nenhuma época. Mas também não é lícito, não é legal adulterar fatos, adulterar com mentiras, com falsificações, adulterar com fraudes, adulterar com uma simples interpretação maldosa, adulterar com a corrupção em todos os escalões. Tudo isso é adultério. Tudo isso está contra a lei. Então, Jesus assim colocou o real sentido da palavra adultério para nós. Ele colocou para nós, porque ele disse que ele vinha interpretar a lei. Então, Jesus nos diz que a verdadeira pureza está no pensamento e mora no coração da gente. E essa pureza é representada pelos atos. É percebida nos olhares e nas palavras. Essa é a verdadeira pureza. O nosso Evangelho nos coloca a seguinte pergunta: será que sofremos as consequências de um pensamento mau, mesmo que ele não seja efetivado em atos? E o próprio Evangelho nos ensina que, conforme nós vamos avançando, evoluindo, progredindo espiritualmente, amadurecendo, a nossa alma vai se despojando do mal, vai amadurecendo também no sentido de praticar o bem e excluir o mal. Vai se desfazendo, transformando as nossas imperfeições. É lento, é vagaroso, mas pode ser constante, só depende de nós. E esse despojar das imperfeições, ele vai ser trocado, dando lugar a virtudes que nós vamos conquistando. Porque se nos despojamos de uma maldade, podemos seguir o outro caminho,
o do bem, o da virtude, o das coisas positivas. Então, nós sabemos que todo mal se origina das imperfeições da nossa alma, das inferioridades que nós trazemos ao reencarnar e que ainda não conseguimos vencer. Ainda. Mas certamente estamos trabalhando para vencê-las. Sempre que nós alteramos o nosso pensamento, trocamos de um mau pensamento para um bom pensamento, trocamos o pensamento negativo por um pensamento positivo. Sempre que nós alteramos as nossas vibrações, todo o universo vibra, todo o planeta vibra, todos nós, toda a criação vibra, todos nós vibramos. E Deus nos concedeu a escolha de vibrar positivamente ou negativamente. Quando nós alteramos as nossas vibrações, as nossas emissões fluídicas, porque nós fazemos constantemente uma troca fluídica com toda a natureza, com os vegetais, com os animais e com os hominais. Estamos sempre trocando fluidos. Desejamos que sejam sempre bons fluidos, para que a gente possa estar sempre crescendo no bem, no que é bom, no que é belo, para que a gente possa obter o mais rápido possível o nosso crescimento espiritual. Toda vez que nós alteramos pensamento, vibração e emissão fluídica, nós estamos sendo vitoriosos e estaremos nos elevando, nos purificando, como é o objetivo divino para nós. Nós fomos criados para o amor, para o bem, para o bom, para o belo. E vamos chegar lá. Porém, nós ainda erramos por pensamentos, por palavras e por atos. Se, como diz a pergunta do nosso Evangelho, se pensamos na possibilidade de praticar, aí Jesus foi rígido e disse para nós: já houve uma falta implícita. Ela foi subentendida, ela foi desejada, ela só não foi praticada. Mas ela não foi praticada por quê? Aí vem a consciência que nos pergunta: por que que nós não praticamos aquele mal que pensamos? Será que não houve oportunidade? Será que não praticamos por medo das consequências? Será que não praticamos porque nós tivemos receio da lei, a lei humana ou a lei divina? Será que nós não praticamos por vergonha de sermos descobertos? Há muitos questionamentos para que a gente pense e repense. Por isso o Evangelho diz na pergunta: será que sofremos consequência do mau pensamento, embora não tenhamos praticado? Jesus nos ensinou: vigiai e orai. Orar para termos força e assistência
resistência espiritual de resistirmos às tentações das nossas provações. E vigiar sempre os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas atitudes. Porque é muito mais fácil ceder do que resistir ao mal. Nós ainda somos vacilantes. Os espíritos mais adiantados, eles também são tentados, assim como nós, eles também são tentados por maus pensamentos. Porém, eles reagem com energia, reagem com sabedoria. Por isso, eles são chamados espíritos adiantados. E a cada reação positiva que eles têm, eles vão progredindo mais e mais. Pois o mau pensamento provoca sempre uma intranquilidade e uma amargura. Já os bons pensamentos, os pensamentos no bem, eles vão preenchendo o coração de alegria e de paz e vão tranquilizando a consciência do dever cumprido, de estar no caminho certo. Resumindo, finalizando, diz o nosso Evangelho: quem não pensa no mal, já progrediu. Quem repele o mau pensamento, pensou, mas repeliu, já está caminhando para progredir. Quem se beneficia com o mau pensamento, ainda terá muito trabalho de avaliar as suas responsabilidades perante o próximo e perante a si mesmo. Que a gente possa resistir, porque a ave às vezes pousa, mas a gente não deixa ela fazer ninho, espanta para longe. Isso é o caminho do progresso. Que assim seja para todos nós. Jesus, querido amigo, irmão maior, de extrema bondade e caridade para com o nosso comportamento, ainda por vezes tão falho. Apieda-se de nós, Senhor, que por vezes agimos, como disse o apóstolo Paulo, o bem que quero, não faço. O mal que não quero, eu ainda faço. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas indecisões, as nossas vacilações. Fortalece, Jesus, nossas almas para resistirmos às tentações, para sermos fortes nas aflições e para que sempre tenhamos a lucidez de praticar as boas escolhas. Ajuda-nos, Jesus, a sempre vigiar o nosso comportamento e a orar, sendo merecedores do auxílio que vem do nosso anjo guardião, nosso protetor,
que vem da nossa sublime Mãe Maria, que está sempre a nos amparar e que vem do teu grande amor por todos nós, humanidade do planeta Terra. Que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero